Existe um tipo de morte que não aparece em atestado de óbito. É quando você morre por dentro, mas continua respirando, funcionando, sorrindo quando precisa. Eu morri aos 8 anos, mas ninguém percebeu, porque eu continuei viva. Só que a menina que eu era, ela ficou para trás, enterrada debaixo de responsabilidades que não eram dela, sufocada por um mundo que exigiu que ela crescesse antes da hora, e ninguém vê. Porque por fora eu parecia normal, até amadurecida. Que criança responsável, diziam. Mas por dentro eu estava apodrecendo. Lembro do dia em que percebi que minha infância tinha acabado. Não foi dramático. Não teve nenhum evento marcante. Foi sutil, como quando você percebe que o sol já se pôs e você nem viu acontecer. Eu estava sentada no chão da sala, organizando contas. Luz, água, aluguel. Eu tinha 8 anos e sabia quanto custava manter uma casa em pé. Enquanto isso, da janela, eu ouvia as outras crianças brincando na rua. Risadas, gritos, pega-pega, coisas de criança. E eu lembro de pensar com uma clareza assustadora. Eu não sou como elas. Não era tristeza. Era só constatação. Como quem olha para o céu e percebe que vai chover. Eu não era como elas. E nunca mais seria. Crescer antes da hora não é virar adulto. É virar um híbrido estranho. Uma criança com alma de velha. Um corpo pequeno com peso grande demais. Você perde a leveza, a espontaneidade, porque tudo passa a ter peso. Tudo passa a ter consequência. Tudo passa a depender de você. E o pior, ninguém te prepara para isso. Você simplesmente acorda um dia e já está no meio da guerra, sem armadura, sem treinamento, sem escolha. Eu aprendi a ler expressões antes de aprender a ler livros. Eu sabia quando era hora de ficar quieta, quando era hora de desaparecer, quando era hora de segurar a barra sozinha. Eu me tornei invisível, não porque ninguém me via, mas porque eu aprendi que ocupar espaço era perigoso, que ter necessidades era inconveniente, que existir era pesado demais para quem já carregava tanto. Então eu murchei. Por dentro, aos poucos, silenciosamente. E ninguém percebeu. Hoje, eu tenho 36 anos. E ainda carrego aquela menina de 8 anos dentro de mim. Ou melhor, carrego o fantasma dela, porque ela não cresceu. Ela congelou. Paralisada naquele momento em que percebeu que infância não era para ela. E agora, adulta de verdade, eu não sei como ser adulta. Porque eu já era adulta quando tinha 8 anos. Só que era uma adulta falsa, improvisada, quebrada. Eu não sei descansar, não sei pedir ajuda, não sei dizer não aguento. Porque lá no fundo, eu ainda acredito que se eu parar, tudo desaba. Que se eu fraquejar, alguém vai morrer. Que se eu existir demais, vou incomodar. E sabe o que é mais doloroso? É que as pessoas acham que eu sou forte. Você sempre foi tão madura. Você sempre deu conta de tudo. Você é incrível. Mas eu não sou forte. Eu fui obrigada a parecer forte. E tem diferença. Força é quando você escolhe carregar. Obrigação é quando te jogam o peso e você não pode soltar. Eu não escolhi crescer antes da hora. Foi imposto. E isso me destruiu. Me destruiu de formas que ninguém vê, porque não tem machucado, não tem sangue, não tem diagnóstico, só tem vazio, cansaço eterno, incapacidade de sentir alegria plena, medo constante de que tudo vai desmoronar, e uma tristeza antiga, profunda, que mora no meu peito desde que eu era pequena. Eu nunca chorei pela minha infância, porque eu não tive tempo, tinha que seguir. Tinha que dar conta, tinha que sobreviver. Mas tem dias que eu olho para trás e sinto uma saudade esmagadora de algo que eu nunca tive. Saudade de ser criança, de brincar sem culpa, de errar sem medo, de existir sem peso. E aí vem a raiva. Raiva de quem me tirou isso. Raiva do mundo que permitiu. Raiva de mim mesma por ter aguentado calada. Mas a raiva logo vira culpa. Porque como eu posso sentir raiva se as pessoas também estavam sofrendo?
Como eu posso cobrar algo de quem também estava quebrado? Só que... E eu? Eu também estava quebrada. Eu tinha 8 anos e ninguém cuidou de mim. Porque acharam que eu dava conta, que eu era madura, que eu entendia, mas eu não entendia. Eu só não tinha escolha. Foi num domingo qualquer que eu finalmente desabei. Eu estava assistindo um filme, uma cena boba de uma criança brincando com a mãe. Nada demais. E do nada, eu comecei a chorar. Não era choro normal, era um choro antigo, represado, que vinha de um lugar que eu nem sabia que existia. Eu chorei por horas, sozinha, no chão, abraçada comigo mesma, e entre soluços, eu finalmente permiti sentir. Sentir a injustiça, a dor, a perda. Eu perdi minha infância. E ninguém me avisou que isso ia me destruir por dentro. Hoje, eu ainda estou aprendendo a viver, de verdade. De verdade. Não no piloto automático de sobrevivência, mas... viver. Estou aprendendo que não sou responsável por segurar o mundo. Que tá tudo bem precisar. Que tá tudo bem ser vulnerável. Estou aprendendo a olhar para aquela menina de 8 anos com compaixão e dizer: você fez o que pôde, mas não era sua responsabilidade. E tem dias que dói. Dói muito, porque você não volta no tempo. Não recupera o que foi tirado. Não conserta o que quebrou. Mas talvez ainda dê tempo de cuidar dela. Daquela criança que nunca foi criança, que cresceu rápido demais e morreu por dentro aos poucos. Então, se você está ouvindo isso agora e se reconhece, se você também cresceu antes da hora, se também carrega esse peso invisível, se também morreu um pouco por dentro, mas ninguém percebeu, eu te vejo e não, você não está exagerando. Não, você não é fraco por sentir isso. Você foi uma criança que mereceu ser criança e não foi. E isso destrói, por dentro, silenciosamente, mas você ainda está aqui, respirando, lutando, e isso já é resistência. Se essa história tocou algo profundo em você, compartilhe com alguém que precise ouvir, ou apenas feche os olhos e respire. E no próximo vídeo, a gente continua essa jornada, juntos, devagar, mas juntos.